Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão. É o poder da Palavra de Deus no seu lar. Estamos trabalhando nesses dias com o livro de Salmos e temos visto muitas preciosidades através da Palavra de Deus, onde o Senhor tem nos consolado, onde o Senhor tem nos encorajado, onde o Senhor tem nos mostrado motivo de tão grande alegria, que é de viver pautado em Sua Palavra. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos onde a gente tem passado por aflições e tantas coisas têm acontecido, nós podemos ter na Palavra de Deus a certeza de que Ele é um Deus poderoso, um Deus bom, que cuida dos seus, daqueles que amam a Ele, daqueles que obedecem a Sua Palavra. Hoje vamos continuar com essa linha de exposição do livro de Salmos, através agora do Salmo 25, onde vamos estar trabalhando neste momento. A partir do verso 1, o Salmo, ele começa a nos ensinar algo sobre a oração. Quem aqui já fez uma oração, até mesmo pessoas que se dizem não cristãs, em momentos difíceis, elas clamam a Deus, elas levantam a sua voz ou o seu pensamento a Deus pedindo auxílio. Davi, então, começa a mostrar como que essa oração vai ser ouvida e como que ela pode ser eficaz em todos os momentos. Ele começa a partir do versículo 1 dizendo: A Ti, Senhor, elevo a minha alma, em Ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Então ele começa a pedir orientação. Nós sabemos que Ele é que nos dá o caminho de vida eterna. Ele que nos conduz às águas tranquilas. Ele que refrigera a nossa alma. A gente já viu isso aqui nos outros salmos. Ele é o nosso refúgio. Então, se Ele é o nosso Deus, nós temos que buscar a direção direto dEle. Ele que vai nos ensinar. Provérbios também nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, entendendo esses versos iniciais, nós conseguimos entender como que é uma oração feita, uma oração pessoal diante de Deus. Versículo 3, ele continua dizendo: Nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Decepcionado ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Nós podemos ver aqui que ele coloca princípios, como a gente tem visto em todos os outros salmos. Existe um princípio na oração e na busca por Deus. O primeiro é que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E nele estamos ancorados, estamos firmes ali, seguros, e Ele não vai nos decepcionar. Mas muitas pessoas ficam decepcionadas por quê? Porque acabam pedindo aquilo que não é a vontade dEle. A palavra do Senhor nos ensina que se estivermos nele, as palavras dEle estiverem em nós, pediremos tudo o que a gente quiser e será feito por amor a Ele. Mas quando fala tudo o que a gente quiser, já falamos sobre isso aqui em outros programas, não é o que eu quero, simplesmente a minha vontade, mas como Ele mesmo vai ensinar em Mateus, ali na oração que Ele vai ensinar, Ele vai dizer que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Ele nos ensina a pedir a vontade dEle, a ansiar pela vontade dEle, que seja feita a vontade dEle. E quando oramos com esse princípio, Davi sabia disso também, porque se relacionava com Deus, ele sabe que será atendido e não será decepcionado. Mas muitos ficarão, porque não estão firmando a sua fé naquele que é justo e verdadeiro. Versículo 4, ele nos mostra: Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me com a Tua verdade e ensina-me, pois Tu és Deus, meu Salvador. A minha esperança está em Ti em todo o tempo. Guia-me, leva-me, mostra-me. Note que o anseio do salmista aqui é estar cada vez mais perto do Senhor, buscando mais direção dEle, vivendo Ele de maneira íntegra, de maneira verdadeira. Mostra-me, Senhor, eu quero ver, eu quero andar pelos Teus caminhos, eu quero seguir os Teus passos, eu quero viver a Tua vontade. E Ele nos ensina isso: guia-me com a verdade. Acaso pode um cego guiar outro cego? Não é assim que Jesus nos fala ali nas parábolas? Não dá, não tem como um cego guiar outro cego. Por isso, nós precisamos daquele que vê, que é a verdade, para nos guiar. E quem é a verdade? O próprio Senhor Jesus não vai nos ensinar.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então podemos ser guiados por esse Deus de maneira pessoal, de maneira íntima, através da sua palavra. Davi coloca muito bem isso aqui. No versículo 5 ele diz: guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és o meu Deus. Olha o que diz o versículo 6 também. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tem mostrado desde antigamente. O salmista também, ao pedir orientação aqui, ele lembra na sua súplica que Deus sempre foi fiel àqueles que o buscavam. Foi assim com Enoque, foi assim com Sete, foi assim com Noé, foi assim com todos que se colocaram diante dele para servir em verdade. Então, ele diz: Senhor, lembra-te da tua compaixão, da compaixão que o Senhor já teve com os teus servos, homens que viveram de maneira íntegra, de maneira verdadeira diante de Deus. Pecaram? Sim, pecaram. Cometeram muitos erros? Sim, também. Mas foram homens e mulheres que colocaram a sua fé em Deus e procuraram viver em retidão, não simplesmente no erro. Nós podemos ver ali no Novo Testamento, nas cartas de João, onde ele vai nos mostrar que aquele que permanece no pecado não conhece a Deus, mas aquele que se arrepende, e volta, começa a viver Deus de maneira verdadeira. E isso é maravilhoso. Olha o versículo 7. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Uma boa notícia para nós nesse texto é que o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. O que isso quer dizer? Nós estávamos afastados de Deus, vivendo ali destituídos de tudo aquilo que era de Deus, como Romanos vai nos ensinar muito bem sobre isso. Estávamos afastados, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estavam afastados do Senhor. Naquele momento vivíamos em trevas, mas a partir do momento que nós nos arrependemos, como o texto bíblico é bem claro, você vê ali a primeira mensagem de Pedro, quando eles recebem do alto o poder, como foi profetizado por Jesus, e no Velho Testamento, ali no dia de Pentecostes, no Atos capítulo 2, nós podemos ver esses homens pregando com integridade, com verdade, e as pessoas chegando a ele, perguntando: e agora? O que vamos fazer? E ele é bem claro. O Espírito Santo sempre nos move nessa direção. Ele diz: arrependa-se e crê em Jesus Cristo. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando estamos fazendo isso, quando nos entregamos a Deus dessa maneira verdadeira, Ele apaga, Ele nos redime, Ele nos justifica através de Cristo Jesus. E isso, o salmista ora e pede aqui: Senhor, não te lembres. Por isso que quando vamos orar, pedimos orientação a Deus. Já falei aqui que oração não é simplesmente você estar pedindo, só pedindo, e repetir, em pedir e pedir. Não, é um momento de relacionamento com o seu Deus. É um momento onde você se entrega a Ele, busca dele direção. O salmista compreende muito bem isso. Outra coisa que o texto aqui nos ensina, no Salmo 25, é a bondade do Senhor. Olha o que diz o versículo 8. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho dos pecadores, aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o caminho. Ele é bom e mostra o caminho. Ele nos abre todo o leque de possibilidades de viver para Ele. Qual que é esse leque? Justiça, verdade, integridade. Tudo isso Ele nos mostra através da sua imensa bondade, porque Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom. Assim, nós aprendemos nos Salmos também, em toda a Bíblia. Nosso Deus é bom e por isso Ele nos ensina. Esse Deus que é bom, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Olha o versículo 9. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o caminho. Aquele que é humilde vai ser conduzido pelo Senhor, à medida que aceitá-lo e começar a viver a sua palavra. E isso é um princípio maravilhoso sobre toda a Escritura. Humildade. Sem humildade, quem nós somos? Nós seremos apenas arrogantes, vivendo ou passando por essa vida sem motivação alguma. Mas a partir do momento que nós nos humilhamos e colocamos debaixo desse Deus maravilhoso,
para o servir com integridade, com amor, como filhos, nós passamos a ter um caminho correto, uma esperança no fim do túnel. 10. Diz o seguinte: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos de sua aliança. Todos, não é só um, todos os caminhos do Senhor, eles são integridade, justiça e verdade. Não tem como olharmos para esse texto e ver uma pessoa que diz ser cristã, mas não vive o Evangelho. Uma pessoa que afirma com seus lábios, até mesmo em canções, dizer que é cristã, mas dentro de casa, no seu trabalho ou em qualquer outro lugar que não seja a igreja, na frente de um pastor, de um líder, ele é totalmente o contrário. Ele vive de maneira, às vezes até ímpia e cheia de hipocrisia. Isso não pode. Quando nós olhamos para o texto e podemos ver essa oração de entrega que busca o Senhor, ele nos mostra que devemos andar em retidão, por amor ao nome dele, por amor à verdade do Evangelho, por amor à verdade que Cristo nos deu nele mesmo. Não é assim? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 12 vai nos ensinar o seguinte: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Esse Deus bom, esse Deus verdadeiro, ele abençoa aquele que vive em retidão e busca ele, aquele que pratica a sua palavra. E isso é maravilhoso. Aí o problema é que muitas pessoas estão focadas naquilo que não é o Evangelho. Infelizmente, por pregações e teologias aí que vão aparecer de 90 para cá, 80, 70 para cá, muitas pessoas tiram o seu foco de Cristo Jesus e começam a colocar nas coisas. Pessoas começam a dizer em púlpitos, em altares, até mesmo em programas de televisão, que a vida com Deus é prosperidade financeira, é riqueza. A pessoa, como muitos já afirmaram, se a pessoa não for rica, quer dizer que ela não é um servo do Senhor. Não, isso é inverdade, isso é mentira, isso é uma hipocrisia tão grande, porque o Evangelho não fala disso. Como o pastor Hernani Dias Lopes sempre costuma dizer, aquele que prega algo que não é a palavra, ele é o falso mestre. Nós temos que ter cuidado com isso. A palavra nos ensina que caminho, prosperidade e vida temos no Senhor. E qual que é esse caminho, essa prosperidade e essa vida? É carro, dinheiro? Não. Se nós olharmos para Mateus, quando o Senhor está fazendo ali o Sermão do Monte, ele vai dizer, que em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas. Ele vai dizer que os passarinhos, eles não colhem, eles não plantam, mas eles sempre têm ali. E nós somos ainda mais importantes do que eles. Os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E para que eles servem? Ser cortados e jogados ao fogo. Quanto mais valor nós temos. E isso é prosperidade. Saber, como a gente já leu aqui, que o Senhor é o nosso pastor e aquilo que é necessário, aquilo que vai nos manter, o Senhor nos dá. Nada nos faltará. Não é um acúmulo de bens, mas de viver em integridade no caminho do Senhor. Conhecer isso. Mas vivemos na pós-modernidade, vivemos aqui neste século e realmente todos os holofotes estão para essas coisas. Hoje, numa sociedade, só é bem visto em muitos lugares, nem todos, mas só é bem visto aquele que tem muitas coisas. E como já disse aqui, às vezes, muitas dessas pessoas estão fazendo coisas ilícitas para conseguir muitas dessas coisas. E às vezes são aplaudidos, são queridos, em vez de ser repreendidos. A palavra do Senhor nos mostra que o caminho dele é reto. O caminho do Senhor nos dá prosperidade. E nós herdaremos a terra, porque ele é o nosso Senhor. Olha o que vai dizer aqui no versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Olha como que é diferente. Quando a gente faz uma oração que se entrega a Deus e começa a viver sua verdade, colocamos a nossa confiança nele, porque é Ele que nos tira de todo tipo de armadilha. É Ele que nos confia os seus segredos.
E que segredos são esses? Que verdade revelada é essa que o salmista coloca aqui? Quanto mais se aproxima dele, mais ele conhece. Você vai ter esse momentinho agora para você pensar. Nós vamos ouvir essa canção maravilhosa e já já a gente volta com a conclusão desse estudo. Me seguirão por todo sempre a sua casa, meu lugar de habitação. Nele posso descansar tranquilo. O sol se foi, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Leva a lugares verdejantes, refrigera o meu coração. Conheço a voz do meu amado e ele me diz que não é em vão. Posso tudo nele que me fortalece. O sol chegou, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam e me protegem. Quando o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, de nada sinto falta, porque tu estás comigo e a tua presença me basta, a tua presença me basta. Eu prefiro estar na tempestade se ali o Senhor estiver. Eu prefiro estar numa cova cercado de inimigos se ali o Senhor estiver. Eu prefiro enfrentar gigantes, porque se ali o Senhor estiver, eles cairão. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor Nosso Deus é poderoso e nos dá ricas bênçãos. E que bênçãos são essas? Que riqueza é essa? É a vida com Ele, estar com Ele, andar com Ele, ser direcionado por Ele, ser preenchido por Ele. E isso não tem coisa nesse universo que possa pagar. Nós estarmos diante dEle, do nosso Deus que cuida de nós, termos toda a nossa satisfação nele, a alegria de nossas vidas estar nele. Esse é o principal motivo de servirmos ao Senhor. O salmista reconhece isso e coloca-se diante de Deus. A partir aqui do versículo 16, ele começa a pedir a libertação. Olha o que ele diz: volta-te para mim
e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicam. Liberta a minha alma da aflição. Ou liberta-me da minha aflição. Nós estamos andando, olhando para todas essas coisas, mas a nossa mente e o nosso coração tem que estar em Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Nos liberta, Senhor, dessa aflição, dessa angústia, dessa ansiedade, dessa depressão, dessa vida egoísta que só vive para si. Nos liberta, Senhor, e nos coloca diante de Ti como verdadeiros adoradores. Isso que o Senhor nos mostra aqui através desses versos. Versículo 17 diz: as angústias do meu coração se multiplicam, né? Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em Ti. Olha que interessante. Já falei aqui que às vezes parece que a gente olha para o texto e a ênfase do texto é somente o sofrimento e a perseguição. Não, ele está dizendo que mesmo com os inimigos que se multiplicam, mesmo aflito e angustiado, ele diz: eu me refugio em Ti. Não é essas questões externas ou até mesmo internas que vão me paralisar, mas o meu refúgio está no Senhor. Por isso me liberta, me faz ver a verdade da Tua palavra. Quantas pessoas não estão agora sofrendo com crise de ansiedade por causa do momento, desse isolamento social e tudo que tem acontecido? Quantas pessoas não estão aí sofrendo, né, dessa maneira? Mas eu quero dizer para você, não se prenda no medo. Você não é mais escravo do medo. Cristo te libertou. Cristo te deu vida. Não olhe para esse momento, mas vai acabar com tudo. Não. Existe uma esperança. E a nossa esperança está em Cristo. As coisas vão fluir naturalmente. Antes, muitas coisas já aconteceram e foi até pior, porque não existia medicina, né, que nós temos hoje. Nós confiamos também na ciência. Sabemos que eles já estão até achando muita coisa aí para tratamento, para que as pessoas que chegassem a pegar ou que vão pegar essa doença acabem sendo tratadas e curadas, né? E isso vai acontecendo aí de forma progressiva. Mas a nossa esperança está, além disso tudo, em Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. A gente não está simplesmente passando por esse mundo, não. Nós sabemos que Deus nos chamou e tem um propósito. Ele continua dizendo nos versos 19: vê como aumentaram os meus inimigos e com fúria me odeiam. Guarda a minha vida. Guarda. Isso que é se refugiar no Senhor. Versículo 21 vai dizer: que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Versículo 21 ele diz: integridade e retidão. Que você possa ter integridade e retidão sobre sua vida. Confiar nesse Deus poderoso. Confiar nesse Deus que pode fazer infinitamente mais. É somente você aceitá-lo como Senhor e Salvador. O que você tem feito? Né? Você tem ficado aí preso, parado, né, simplesmente, ou você tem confiado naquele que é maior? Coloque sua confiança nele. Ele que vai libertar o seu povo. Por isso o versículo 22 diz: liberta Israel, ou seja, liberta o teu povo. Coloca o teu povo para confiar em Ti, buscar somente o Senhor. Se você não tem feito isso, arrependa-se, coloque a sua fé nesse Deus que é maravilhoso. Aceite como Senhor e Salvador e tenha a sua vida levada sempre, todos os dias, pela retidão e integridade. Que o Senhor nos abençoe, que você possa ter essa fé sobre sua vida, sobre sua casa e entregar a sua vida a Ele. Até o próximo programa. Não perca, porque nós vamos continuar falando dessa maravilhosa palavra de Deus. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã,
tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira, às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças, às 19h30, às sextas, às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão.